Salmo capítulo de número 23, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor longos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Por favor, podem tomar os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos nesta noite diante de uma palavra, de um salmo que foi escrito por um compositor chamado Davi, que era músico. Louvado seja o nome do Senhor. E nós iremos meditar um pouco acerca deste Salmo 23 nesta noite. Louvado seja Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que Davi é um homem que sofreu muito. Davi, ele foi um homem que sofreu muita perseguição, muito desprezo. Davi viveu boa parte da sua vida como foragido. Louvado seja o nome do Senhor, justamente por ser um escolhido de Deus. Às vezes o fato de eu e você ser um homem ou uma mulher de Deus, de sermos escolhidos de Deus, isso acarreta sobre nós perseguições, acarreta sobre nós, aleluia, levantes do inimigo, perseguição familiar, mentiras, calúnias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso é para a honra e glória de Deus. E nós sabemos, aleluia, que é nesta hora que Deus conhece a nossa fé. É nesta hora que Deus conhece, aleluia, aquilo que está no meu e no teu coração. Nós sabemos que Davi viveu boa parte da sua vida foragido em sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor por ser um escolhido de Deus, aleluia. Mas nós tivemos a oportunidade de, pelo seu sofrimento, entender, aleluia, aquilo que estava no seu coração, porque é no sofrimento, é na perseguição que o nosso coração é revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando de Davi. Davi viveu a vida inteira foragido de Saul. Saul tentava o matar. Davi viveu se escondendo em cavernas e nunca questionou a Deus se ele era verdadeiramente um escolhido. Nunca questionou a Deus, aleluia, se Samuel havia ungido, se ele seria mesmo o rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E após a morte de Saul, Davi assume o trono, Davi vira rei. Mas a perseguição não acaba. Nós sabemos que Davi, uma certa feita, sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão, um da própria casa, o seu próprio filho, estavam perseguindo, tentando matar, tentando destruir a sua vida. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que a humilhação foi tão grande na vida de Davi, que enquanto Davi fugia, ainda veio um abençoado jogando pedra e amaldiçoando a sua vida. Davi era o rei de Israel, estava fugindo do seu filho, para não morrer. Mas enquanto ele fugia, o inimigo não deu descanso. Havia um guia por cima das montanhas jogando pedra.
amaldiçoando. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: ser escolhido tem um preço. Aleluia. Ser escolhido significa ser perseguido. Aqueles que não foram perseguidos, aqueles que não foram, aleluia, caluniados, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os seus nomes não estão no livro da vida, não está no livro da história. Porque todos os homens e mulheres de Deus sofreram perseguições, sofreram calúnias. Quem lembra de um homem chamado José? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que tinha tudo para não querer mais saber de Deus, por causa da sua trajetória de sofrimento. Aleluia, mas o sofrimento na vida de José aproximava ele cada vez mais de Deus, é no teu sofrimento, aleluia, que Deus se revela. Louvado seja o nome do Senhor. É na mentira, na perseguição, na calúnia que Deus conhece o meu e o teu coração. E foi assim na vida de Davi, foi assim, louvado seja o nome do Senhor, na vida de José, que não preferiu vingança aos seus irmãos, mas liberou perdão, e abandonou. Aleluia. Esse salmo de número 23, esse salmo é um salmo, aleluia, que nos remete acerca de um relacionamento com Deus. E esse salmo, aleluia, ele traduz perfeitamente, aleluia, a vida deste homem chamado Davi, traduz perfeitamente a vida de José, a minha vida, a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se alguém se levantou para te confrontar, para te perseguir, para te caluniar, louvado seja o nome do Senhor, ou se até mesmo o inimigo tem se levantado contra a tua vida, não se entristece, mas adore o nome do Senhor. Se alegra deste dia, porque grande é a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, esse salmo é um salmo de relacionamento com Deus. Nesse salmo, aleluia, ele destaca a confiança no Senhor. Ele coloca Jesus, aleluia, como o seu pastor, o Senhor como o seu pastor, aleluia. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, ele não está dizendo, aleluia, que não vai faltar, aleluia, nada na sua vida, mas ele está dizendo que de nada ele tem falta. Sabe por quê? Porque o que preenche a minha e a tua vida não são as coisas deste mundo. O que preenche a vida de um homem, de uma mulher de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então ele sabia, aleluia, que nada havia de faltar. Ele podia ter bonança, ele podia ter perseguição, porque quando diz que nada vai faltar, pode vir bonança sim, mas tem também as perseguições, tem também as adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a sua confiança estava em Deus, como o seu Senhor. E o que vai chamar a atenção aqui é que Davi, ele se coloca como ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, estudando um pouco acerca da ovelha, a ovelha, ela é um mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, quando era criança, eu vi um tio meu, ele comprava e vendia, e ele comprava ovelhas, comprava bode, comprava gado, mas o que me chamava a atenção é que o seu rebanho de ovelha não aumentava. Aleluia. Sabe por quê? Porque a ovelha, louvado seja o nome do Senhor, ela não vive longe do seu pastor. Quando ela se acostuma com um pastor, louvado seja o nome do Senhor, ela não vive sem sentir o seu cheiro. E quando ela sai de perto do seu pastor, ela entra em depressão,
Louvado seja o nome do Senhor. Morre, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não há vida para mim nem para você distante de Jesus. Não há vida para mim, para você distante de Deus, como nosso pastor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Davi diz: guia-me mansamente por águas tranquilas. Deixa eu te dizer uma coisa, é Deus quem está na direção da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando diz guia-me mansamente, é que o pastor manso, ele não tem ira no seu coração. É que o pastor manso, ele sabe guiar a sua ovelha, aleluia, aonde tem águas tranquilas. Sabe por quê? Porque a ovelha não bebe em águas agitadas. Louvado seja o nome do Senhor. Para a ovelha beber, para ela tomar a sua água, a água tem que estar tranquila, tem que o lugar estar seguro. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus te coloca em lugar de segurança para cuidar da tua vida, porque é Ele quem está no controle da tua vida, é Ele quem está na situação do teu barco. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer, ainda nesse salmo, que Deus é quem nos guia. Isso é relacionamento, é entregar a tua vida na direção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: refrigera a minha alma. Sabe o que quer dizer quando diz refrigera a minha alma? É porque existe momento que eu e você, nós estamos angustiados, porque humanamente falando, o medo bate na nossa porta. Humanamente falando, aleluia, a situação aleluia, inapropriada, a situação é imprópria, e nós não temos condição de avançar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é quem está te guiando, é Ele quem está cuidando da minha e da tua vida, e Ele quer trazer um refrigério para a tua alma nesta noite. Quando nós falamos de refrigério na alma, nós falamos de paz. Quando nós falamos de refrigério na alma, nós falamos de paz, não a paz que o mundo dá, aleluia, porque a paz que o mundo dá, meus irmãos, é a paz que nós confiamos no dinheiro. Quando nós temos dinheiro, nós temos amigos, nós temos carro, nós temos condições de moradia, condições de alimentação, então está tudo em paz, nós estamos em segurança. Mas a paz de Cristo é uma paz diferente, é uma paz que transcende todo o entendimento humano. É quando você está passando pela dificuldade, é quando você está passando pela aflição, Deus derrama paz sobre a tua vida, acalma o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sou Deus e tenho cuidado de ti. Refrigera minha alma. O nosso Deus é o Deus que cuida da nossa sede, é o Deus que cuida da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E a palavra de Deus ainda diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E a vereda da justiça, sabe o que é? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É quando Deus está nos guiando e nós estamos passando pela dificuldade, mas ainda assim nós somos justos. É quando nós estamos passando pela dificuldade, pela provação, e ainda assim nós resolvemos ser fiel. Não é porque estamos precisando que nós vamos nos corromper, vamos roubar, vamos saquear, não. Nós passamos, aleluia, pela vereda, pelo estreito, mas passamos na justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é a sua justiça quem nos justifica, para a honra e glória do seu nome, por amor do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai continuar dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, louvado seja o nome do Senhor.
Deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, servir a Deus não é, aleluia, significado de ausência de problema. Há momentos que nós passamos pelo vale da sombra da morte, há momentos que nós corremos o risco de vida, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz assim: ainda que me guiar pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque sei que estás comigo, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus está contigo, você é a maioria. Se Deus está contigo, nada nem ninguém pode te deter, louvado seja o nome do Senhor. Nem a adversidade, aleluia, nem a calúnia, nem a mentira, nem as afrontas, nem a enfermidade, louvado seja o nome do Senhor, nem as perseguições vai te deter, porque Deus é contigo. Você precisa passar pelo deserto. Nós, como cristãos, precisamos aprender a passar pela prova, tendo a certeza de que Deus está cuidando de tudo. E como eu disse, esse salmo é um salmo de relacionamento. Aqui nós estamos em uma parte do relacionamento que se chama confiança. Eu e você, nós precisamos confiar que Deus está conosco. Às vezes, quando tudo está bem, nós humanamente nós pensamos: Deus está me abençoando, Ele está comigo. Mas quando chega a escassez, quando chega a provação, nós pensamos: Deus está irado comigo. Não, essa é uma mentalidade pequena. Se você passar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar lá. Se você for perseguido, Ele vai estar lá. Se você passar pelo deserto, Ele vai estar lá. E na abundância Ele também vai estar presente, por amor do seu nome. Deus tem cuidado da tua vida. Deus tem cuidado da minha vida. E a chorei, abandou. A Bíblia diz, aleluia, que nunca vi um justo desamparado, nem a tua descendência mendigar o pão. Você não vai precisar pedir esmola, não. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai precisar passar por humilhação, não. Porque o teu Deus é contigo. Às vezes Ele nos leva para a prova, sabe para quê? Para mostrar que está presente. Ele nos leva para a prova, sabe para quê? Para mostrar que Ele é conosco. Para que nós venhamos aprender a confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui mais na frente Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós sabemos, meus irmãos, que o cajado, os irmãos já conhecem. Louvado seja o nome do Senhor. O cajado, ele tanto serve para bater na ovelha, como serve para bater nos lobos que vêm tentar saquear as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E serve também para puxar a ovelha quando ela está ferida, cansada ou machucada. Mas existe também a vara. Aqui fala do cajado e da vara. A vara serve para açoitar a ovelha desobediente. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama. E nós, como ovelhas do seu pasto, às vezes nós somos desobedientes, sim. Às vezes nós tentamos sair da rota, sair do caminho. E Ele dá uma varadinha de um lado, uma cajadada do outro. A vara, louvado seja o nome do Senhor. Andei pesquisando a vara, ela tem 3 pontas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você ver, aleluia, a imagem de um faraó, ele vai estar com um cajado de um lado e uma vara do outro, e a vara servia para bater na ovelha, para ela voltar para o caminho. Deus sabe por que Deus nos corrige? Porque Ele não quer que você se perca, não. Ele quer que você encontre o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes para mim, para você não sair do caminho, Ele dá uma cajadada do lado. E o mesmo cajado que bate é o mesmo cajado que cuida. O mesmo cajado que bate é o cajado que espanta o inimigo que se levanta
levanta contra a tua vida, Deus está cuidando de tudo. Ele está cuidando da tua vida nos mínimos detalhes. Parece que Deus está distante. Não, aí é que Ele está presente. É na dificuldade que Ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor. E após Ele corrigir, aleluia, com cajado e a vara, após consolar com cajado e a vara, Ele vai dizer: louvado seja o nome do Senhor, prepara para mim uma mesa perante, aleluia, os meus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fala de preparar uma mesa para você, Deus está falando de lugar de honra, Deus está falando de lugar de destaque. Deus tem uma festa para você, Deus tem lugar de destaque para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou do tipo de pregador que prega vingança, não, mas nesta palavra Ele está dizendo que prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Os teus inimigos vão ter que ver a tua vitória. Aqueles que se levantam contra a tua vida vai ter que ver a tua vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E se você tiver um coração igual ao coração de José, você ainda vai compartilhar com eles a festa. Ainda vai compartilhar com ele as bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque José, ao invés de querer vingança com seus irmãos, ele resolveu compartilhar da bênção que Deus havia entregado em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda não para por aí. Após preparar uma mesa perante os inimigos, aí Ele vai dizer que unges a minha cabeça com óleo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, estudando acerca da ovelha, porque ungir a cabeça com óleo, louvado seja o nome do Senhor. Havia, louvado seja o nome do Senhor, um tipo de mosca, um tipo de inseto que pousava sobre o nariz da ovelha, sobre a boca, sobre os olhos da ovelha. E aquele bicho entrava, aleluia, e formava, aleluia, e começava a comer o seu cérebro de dentro para fora. A ovelha, ela começa a sentir uma dor de cabeça tão grande que ela começa a bater com a sua cabeça em uma pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Ela bate a cabeça na pedra até morrer, porque a dor de cabeça é insuportável, ela não suporta. E é por isso, aleluia, que o pastor, ele unge a cabeça da ovelha. Quando fala de ungir a cabeça da ovelha, Deus está falando de proteção. Ele tem proteção para mim e para a tua vida. Ele tem proteção para o meu e para o teu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra ainda continua dizendo que Ele dando esse óleo como proteção, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim: e o meu cálice transborda. Quando fala de cálice transbordar, Deus está falando de prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor. Davi está dizendo, aleluia, Deus tem prosperidade para a minha vida. O meu cálice vai transbordar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o cálice transborda, serve para quê? Para encher outros cálices, aleluia, que estão em sua volta. Isso fala de prosperidade. Deus é Deus que tem prosperidade para a tua vida. Deus tem prosperidade para o teu ministério, para o teu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é preciso passar pelo processo, orandurei. É preciso confiar no Senhor. E após tudo isso, Ele diz: certamente a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Deixa eu te dizer uma coisa: a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a sua graça, louvado seja o nome do Senhor, é um motivo pelo qual nós não somos consumidos todos os dias vivos. Louvado seja o nome do Senhor. E neste relacionamento Ele cuida, neste relacionamento Ele exalta, neste relacionamento Ele traz sofrimento, Ele traz machucão, mas Ele mesmo cura. Nesse relacionamento Ele protege, nesse relacionamento Ele faz prosperar, e nesse relacionamento Ele não abandona. Ele está contigo por todos os dias da tua vida. É isso que está dizendo este salmo. Em todos os dias da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Davi chegou a um certo ponto aleluia, da sua vida, que ele caiu em pecado. Ele cometeu um pecado grave, louvado seja o nome do Senhor, desejando a mulher de um dos seus soldados, louvado seja o nome do Senhor, planejando a morte dos seus soldados. Eita, Deus maravilhoso! Mas quando ele clamou, houve um arrependimento em seu coração, Deus o perdoou, aleluia, e Deus o honrou, porque Ele é Deus, Deus não te abandona. Louvado seja o nome do Senhor, Ele está contigo, louvado seja o nome do Senhor, aonde quer que você esteja, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Davi, ele termina esse salmo com uma gratidão, porque ele sabe que Deus vai estar com ele, que Deus vai dar tudo isso para ele, que Deus vai proteger, vai cuidar, vai corrigir. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim: habitarei na casa do Senhor por longos dias. E é esse o sentimento que tem que haver na minha vida, é esse o sentimento que tem que haver no teu coração, de habitar na casa do Senhor por longos dias, enquanto viver. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E após habitar aqui por longos dias, habitar eternamente as moradas celestiais, louvado seja o nome do Senhor, e adorar para sempre o Rei da Glória. Deus é maravilhoso, Ele está cuidando de tudo, Ele está cuidando da tua vida. Esse Salmo 23, ele é um salmo maravilhoso. Meus irmãos, eu estudei sobre esse Salmo 23, eu fiquei apaixonado por esse Salmo 23. Esse Salmo 23 traz um relacionamento de Gênesis a Apocalipse, ou seja, de início a fim, com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Salmo 23, ele é um resumo de tudo aquilo que nós passamos em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso para os irmãos que eu quero estudar novamente, aleluia, eu quero continuar estudando este Salmo, porque certamente Deus sempre tem coisas novas para nos revelar. Louvado seja Deus, aleluia. Então saia daqui nesta noite com esse relacionamento, sabendo que Jesus é o teu pastor, que Deus é o teu pastor. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. E nós precisamos conhecer a voz de Cristo, saber quando Ele está falando conosco. Precisamos estar ligados na videira. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou tremendamente conosco por meio deste salmo. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar os teus sonhos, os teus projetos, aleluia. Que Deus possa colocar em nosso coração o desejo de permanecer na sua casa para o resto de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, e de adorar a Ele para sempre na eternidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu encerro esta mensagem para a honra e glória do Senhor Jesus.